Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, família Agindo Deus, muito bom dia, muita paz, saúde, alegria, abundância para você, em nome de Jesus. Gente querida, é muito bom estar com vocês aqui nessa sexta-feira, encerrando aqui a nossa programação de segunda a sexta-feira, sempre trazendo uma palavra de fé, de esperança, e no final da reflexão tem a nossa oração. Mas eu quero agradecer a você que tem sido um agente de Deus. O que é um agente de Deus? São pessoas que nos acompanham, seja pelo rádio, pela internet, e têm prazer, têm alegria de nos ajudar, semeando uma oferta, semeando uma contribuição para que possamos continuar aqui também nesta emissora de rádio, levando fé e esperança para as pessoas. Então, muito obrigado a você que tem nos ajudado ou a você que quer a partir de hoje. Se for possível, entre no nosso site agindodeusquemimpedirá.com.br agindodeusquemimpedirá.com.br e ali no site, na área de contato, tem ali o Pix, tem a conta do Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Muito obrigado pelo seu apoio. Eu tenho certeza, tudo que você está plantando, você vai colher com certeza. A Bíblia diz que haverá colheita de 30, 60 e a 100 por um. Que Deus te prospere em todas as áreas e vitória para todos nós, em nome de Jesus. Também, gente, antes de entrar na palavra, lembrando que neste final de semana, nesse domingo agora, 9h30 da manhã, estamos na nossa reunião presencial. Se você quer estar conosco, você é muito bem-vindo, tá certo? Aqui em Curitiba, estamos no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, número 780. João Negrão, esquina com a 7 de setembro, é próximo do Shopping Estação. Fica ali o hotel, nesse endereço que eu estou te informando, e você é bem-vindo. Domingo, 9h30 da manhã, tá certo? Aquele abraço, então, a você que está com a gente pelo rádio, pela internet, pelo nosso canal no YouTube, e a você que tem participado conosco também no presencial, você é bem-vindo também, se você pode estar com a gente. Tá bom, gente querida? Um abraço a Curitiba e a todas as cidades que compõem a região metropolitana de Curitiba. Gente, encerrando essa semana, estamos falando um pouco aqui, uma linguagem simples, bem compacta, sobre batalha espiritual, guerra, desafio espiritual, né? E hoje eu vou dar prosseguimento aqui, encerrando da seguinte maneira, com o seguinte texto bíblico. Mateus, capítulo 12, o verso 31 e 32. Portanto, eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão pessoas perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era futura. É interessante que muitas vezes o diabo, como nosso adversário, ele usa justamente o que sabemos, né, ou o que pensamos saber para tentar nos enfraquecer. E é muito importante, gente, principalmente você que me acompanhou a semana toda sobre esse assunto, é importante lembrar que o diabo, ele é um mentiroso. Ele mente descaradamente, ele é mentiroso e Jesus o chama de pai da mentira. Então não deveria nos surpreender. Então, como ele distorce tudo. O diabo é especialista em distorcer tudo para tentar nos afastar da vontade de Deus Pai. E para combater suas distrações, temos que cavar fundo, né, dentro da palavra de Deus. Nele está a nossa base adequada, né, da qual não ousamos nos desviar. Outro motivo importante para o sucesso de Jesus foi justamente sua confiança no Espírito Santo. Jesus deixou bem claro quanto ao valor que ele deu ao Espírito Santo, que é o texto que eu acabei de ler para você, sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo, né? Então Jesus valorizou tanto essa conexão que ele estava disposto a estender essa fronteira suprema. Se alguém proferisse uma palavra contra o Espírito, Jesus afirmou que nunca seria perdoado. Os teólogos, vamos assim dizer, os teólogos debatem
se esse pecado é verdadeiramente imperdoável, né? Existe esse debate, mas o nosso propósito aqui dos nossos ensinamentos não é entrar em debates, né? Independente do que você acredita, você que está me ouvindo agora, é importante ver o quão ferozmente Jesus protegeu essa conexão com o Espírito Santo, né? Não só a parceria, né, vamos assim dizer, a parceria de Jesus com o Espírito Santo resultou em sinais e maravilhas, como também permitiu que ele operasse com um forte discernimento. Lembra que eu falei para vocês no início da semana a importância de você pedir para Deus, Deus me dê o dom do discernimento espiritual, você ter discernimento, saber ver as coisas com os olhos espirituais. Com esse presente, Jesus decifrou pensamentos, espíritos e lutas internas das pessoas. Por causa disso, ele foi capaz de escapar de situações perigosas e situações manipuladoras. Olha o que diz a Bíblia aqui em Mateus 22, 18 a 22. Mas Jesus, ciente de sua malícia, disse: por que me põe à prova, vocês hipócritas? Mostre-me a moeda do imposto. E eles trouxeram um denário. E Jesus lhes disse: de quem é a semelhança e a inscrição? Eles disseram: César. Então ele lhes disse: portanto, rendem a César as coisas que são de César e a Deus as que são de Deus. Quando ouviram, ficaram maravilhados, e eles o deixaram e foram embora. Então ele também, Jesus também usou seu dom para distinguir espíritos malignos e ensinar as pessoas como melhor expulsá-los. Marcos 9, 28 e 29 diz: e quando Jesus entrou na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? E ele disse: esse tipo não pode ser expulso por nada além de oração. Por fim, a gente percebe que o dom de Jesus permitiu que ele detectasse agendas ocultas. Preste atenção nisso aqui, gente, tem mistério nisso aqui. Agendas ocultas, mesmo nas pessoas mais próximas dele. Em sua conversa com Pedro, Jesus conversando com Pedro, Jesus discerniu as intenções veladas do diabo. Olha só, Mateus 16, 23. Mas ele se virou e disse a Pedro: fique atrás de mim, Satanás. Você é um obstáculo para mim, pois você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então foi um momento assim que Jesus percebeu que Pedro falou algo que não era Pedro. Foi a boca de Pedro, mas por trás estava ali a ação de Satanás. Então Jesus, ele detectou, ele detectou isso aqui. Por isso que eu estou afirmando essa semana para você. Fala, Espírito Santo, me dê discernimento espiritual. Eu quero compreender essas questões espirituais. Eu quero ter discernimento. Que você tendo esse discernimento, fica bem mais fácil você resolver certas situações. Às vezes, você que está me ouvindo agora, às vezes você está brigando com a esposa, brigando com o marido, brigando com os filhos, brigando com o pai, brigando com o patrão, brigando com tanta gente. Às vezes você está brigando com uma coisa que você está equivocado. Às vezes essa pessoa está sendo usada por Satanás e por trás o inimigo está rindo de você. E você de repente aí está discutindo com a sua família coisas que eles não têm nem culpa. Eles podem estar sendo usados pelo inimigo. Isso acontece muito. O diabo o diabo é astuto, né? Satanás, as forças do mal têm essa astúcia, né? Então a gente está frisando: se cuide para que você não venha perder amizades, que você não venha discutir uma coisa com alguém que por trás é o inimigo que está manipulando aquela pessoa. Então por isso eu estou enfatizando muito essa semana: discernimento espiritual. Olha que interessante outra coisa aqui, ó. Os feridos por desconfiança, amargura e ciúme, às vezes, tá? Criticam o discernimento porque se sentiram condenados ou julgados por ele no passado. Ou seja, um verdadeiro dom de discernimento, no entanto, está enraizado no amor. A importância do amor aqui. O apóstolo João escreveu o seguinte: não há medo no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, pois o medo tem a ver com punição, e quem teme não foi aperfeiçoado no amor. Então, meus amados, está escrito em 1 João 4,18.
Se houver algo, né, além de amor, motivando o seu discernimento, arrependa-se e peça perdão a Deus. Ele não aceita o abuso de seus dons com leviandade, né? Mas ele está sempre disposto a estender a graça dele, a graça de Deus, àqueles que se arrependem. Olha o que diz a Bíblia, 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus queridos e os meus amados, você que está me acompanhando a semana toda, o tempo é mais um princípio que Jesus também dominou. Então eu quero te dizer o seguinte: contente em operar no período de tempo de Deus Pai, de Jesus, porque Jesus, ele passou os primeiros 30 anos de sua vida vivendo o que muitos considerariam uma existência normal, né? Você não vê falar os 30 anos de Jesus, com exceção com 12 anos, quando ele ficou lá no templo, que os pais dele esqueceram lá, entendeu? Mas durante esse tempo, Jesus administrou sua identidade, ele cresceu em seu entendimento da cultura e aumentou em favor por administrar e cumprir as designações que Deus lhe deu. A Bíblia fala em Lucas, né? Lucas 2:52, que Jesus ele crescia. Você vê, então ele foi preparado. Então se prepare, você não está me ouvindo por acaso, você está ouvindo justamente para você crescer espiritualmente. Aliás, eu tenho recebido pessoas que mandam mensagem para a gente, às vezes por e-mail, às vezes pelo nosso e-mail que está no nosso site, ou às vezes pelo WhatsApp, né? Pessoas dizem assim: pastor, olha, tenho aprendido muito, tem sido um alimento espiritual, tem me ajudado na minha devocional, agradeço ao pastor, à pastora, vocês têm nos ensinado aí pelo rádio, pela internet, tenho aprendido muito, não é? Então a gente fica feliz. Então um grande abraço, Deus seja louvado. Por isso que Deus está nos sustentando aqui, para abençoar vidas que talvez eu nunca as conhecerei no presencial, né? Porque aqui está no rádio, está na internet, vai no podcast, nas plataformas digitais, né? Mas muita gente está sendo abençoada e a gente às vezes não vai ter o privilégio de nos conhecer aqui na terra, né? Então que Jesus te abençoe, que Jesus te fortaleça. O nosso desejo realmente é cumprir o nosso propósito, ensinando as verdades de Deus para que você cresça em todas as áreas. Estou procurando aqui, ó, em Lucas 2, né? O Evangelho de São Lucas, em Lucas capítulo 2, o verso 52, olha que lindo é isso aqui, né? Diz o seguinte, ó: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É o que Jesus quer para você, que você cresça. Então cresça no seu relacionamento com Deus, cresça, né, na sua comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e Ele vai te capacitar, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar o dom do discernimento espiritual, e você vai vencer esta batalha, essa guerra. Você não vence com armas, né, de fogo, com um revólver, com metralhadora, essas coisas, com armamento bélico, e sim com armamento espiritual. É o que você precisa, é o que a gente buscou, o que eu busquei essa semana. Falar um pouco, é um assunto muito amplo, muito extenso, mas eu aqui busquei compactar durante essa semana para que você seja abençoado. Então que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Jesus te proteja com o sangue dele, que Ele te proteja com as armaduras espirituais, e você tenha um dia de excelência, um excelente final de semana, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, por mais uma semana que pudemos trazer aqui reflexões diárias para fortalecer a fé, para fortalecer a vida dos nossos ouvintes. Abençoa os homens e mulheres, jovens e crianças, a família querida, desde o mais criancinho inocente até o mais experiente de vida. Proteja todos, Pai. Livra-os de todo mal, renove as suas forças, abençoando tanto a vida espiritual, a vida familiar, a vida profissional, a vida financeira, a vida sentimental. E se alguém está enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Nós repreendemos tudo que é do maligno, tudo que é diabólico, seja repreendido agora, seja bloqueado agora todo o mal em nome de Jesus. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos os nossos ouvintes. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que têm abençoado e investido em nosso ministério, semeando a sua semente de fé. Abençoa, prospera, multiplica e seja um dia de grande provisão e de grandes milagres. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.